Já pode iniciar, doutora, está gravando. Tá ok, obrigada, Castro. Boa tarde a todos os nossos conselheiros, boa tarde ao Marcos Castro, boa tarde a todos os colegas farmacêuticos que vão nos assistir em breve. Hoje daremos início à reunião plenária ordinária do CRF-RJ de número 766, na data do dia 18 de setembro de 2024, local via Google Meet, horário às 14h12. Comunicação de ausência, até o momento não recebi nenhuma comunicação. A leitura da ata, para explicar para vocês que não houve tempo hábil, foi uma em cima da outra, né, gente? E agora vamos para a nossa pauta. Item 1, ordem do dia. Item 1.1, deliberação 35, ainda sem número, /2024, referendo às deliberações 3552, 3553, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3564, 3565 e 3567 de 2024. A aprovação e cancelamento de processo de inscrição a profissionais e firma ad referendo. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Pois não, doutora? Está sem som. Na realidade, não é uma discordância, mas tem um impedimento aí de uma técnica para inscrição. Você sabe qual o motivo? Você tem aí, Castro? Eu estou tentando achar aqui que eu tinha lido, mas... Qual é, doutora, a deliberação? Pois é, isso que eu estou tentando ver. O item 1.1. É o item 1.1, e aí tem uma técnica que não foi aprovada a inscrição dela por algum problema. Eu estou tentando achar aqui e não estou conseguindo achar. Eu não sei se ela está se referindo à proposta de deliberação do item 1.3, que é uma baixa ex ofício de inscrição de profissional com efeitos retroativos. Será que não é esse caso, não? Que é do item 1.3? Só olhando, Caixa, que quando eu recebo, eu sempre leio, entendeu? E dessa vez eu li e esqueci de anotar. Eu sempre anoto, mas eu não estava podendo. Mas, de qualquer maneira, era só mesmo saber alguns motivos que impedem, né, essa inscrição do profissional. Mas eu vejo, daqui a pouquinho eu falo com vocês. Tá ok. Qualquer coisa, sem problema. Tá ok, doutora. Ô, Marcos, eu só fiquei na dúvida se a gente pediu a inclusão de pauta para a Gabriela. Pediu. Já está aqui, né? Já está. Tá. Tá, sim. Tá ótimo. Eu sei que eu fiquei na dúvida, gente. Desculpa. É o item 1.6. Isso. Então tá ótimo. É porque eu não estou enxergando quase nada, gente. Perdão. Vamos lá. Então, colocando para votação o item 1.1. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Eu achei aqui, está na nossa pauta, na página 35. Na nossa pauta, baixa ex ofício, é essa mesma. Então, é aquela que o Castro falou, 1.3. Castro falou, em virtude de impedimento de aprovação. Pode pedir para levantar, Castro, o que é? Eu queria saber. Sim, deixa eu só ler a deliberação para relembrar. Esse foi a Sônia. Foi um equívoco na declaração. O profissional não apresentou a declaração de colação de grau para regularização. Então, aí o conselho chegou a fazer a inscrição dela. Chegou a fazer? Devido a esse problema, a gente fez essa deliberação para poder cancelar a inscrição dela. Isso é muito importante, né, Castro? Eu acho que foi uma relação que veio de uma faculdade, como ela sendo, né? Isso. É isso mesmo, a gente teve que cancelar. Oi, Gabriela. Pois não, pode falar. Oi, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas farmacêuticos. Então, doutora Tânia, eu acompanhei isso, assim, da Sônia dividir o assunto na sala, na verdade foi um
um certificado falso, que a universidade havia dito que era deles, depois viu que não era. Não vou nem falar a universidade aqui, e foi um problema muito sério, mas a gente conseguiu verificar antes que ela assumisse responsabilidade técnica, tá? Mas, enfim, aconteceu, sim. Você se lembra que nós tivemos um problema parecido com esse em final de 2017, que nos trouxe grande problema, porque a menina assumiu a responsabilidade técnica e a gente teve que mandar a polícia até a farmácia para retirar, e foi muito complicado isso, já em 2018, no primeiro ano de mandato, já acontecendo tudo que a gente não espera que aconteça, né? Então, quando eu vi, eu falei, caramba, será Mas foi uma questão mesmo do documento que a faculdade disse que ela ratificou, e depois ela voltou atrás, disse que não era, e a gente teve que correr atrás. Eu participei, assim, ouvindo a Sônia resolver o problema. Parabéns, porque realmente menos pessoas, né, não habilitadas a estarem exercendo a profissão. Parabéns aí ao Conselho. Obrigada, doutora. Então, eu vou colocar para votação o item 1.1. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, o item 1.1 foi aprovado por unanimidade nesse plenário. Obrigada, pessoal. Agora eu vou passar para o item 1.2, deliberação 35, ainda sem número, /2024, referendo às deliberações 3568, 3569, 3570 e 3571 de 2024, emissão de multa ad referendo. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, o item 1.2 foi aprovado por unanimidade por esse plenário. Obrigada a todos. Passando agora para o item 1.3. Proposta de deliberação 35, ainda sem número, /2024, baixa ex ofício de inscrição da profissional com efeitos retroativos. Foi o que a gente discutiu agora, né? Isso. Então, quem concorda com o item 1.3, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, o item 1.3 foi aprovado também por unanimidade por esse plenário. Obrigada a todos. Agora, o item 1.4. Proposta de deliberação 35, ainda sem número, /2024, concessão de cancelamento de registro de firma com efeitos retroativos. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, o item 1.4, aprovado também por unanimidade por esse plenário. Passamos agora para o item 1.5. Proposta de deliberação 35, ainda sem número, /2024, dispõe sobre o parcelamento de débitos no âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Esse item 1.5, todos entenderam? Alguém tem dúvida? Posso botar para votação, né? Então, colocando para votação o item 1.5, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Item 1.5, aprovado por unanimidade por esse plenário. Bom, vamos passar agora, gente, para o item 1.6, que é a deliberação, né, que saiu agora no Conselho Federal, e nós ficamos aguardando sair em diário oficial para poder tomar as devidas providências. Sabemos que alguns conselhos já estavam até já atuando sem estar ainda em diário oficial, mas a gente conversou internamente e achamos necessário fazer alguns ajustes dentro da realidade do nosso Estado, escutando a doutora Gabriela, a Sônia, a secretaria, e também o nosso superintendente, e aguardamos sair realmente em diário oficial. Gabriela agora vai fazer a apresentação. Deixo todos à vontade para quem quiser fazer perguntas após a apresentação, tirarem dúvidas ou até mesmo contribuir. Gabriela vai mexer depois em alguns formulários, né, Gabi, que a gente já estava querendo mudar, com a ajuda de algum grupo técnico e com a Daniele Garrão. Nós vimos a necessidade até em alguns
formulários a pessoa querer colocar nome social ou se declarar de alguma forma. Eu acho que isso faz toda a diferença na inclusão, ou dizer que tem alguma... Agora a gente acho que nem mais diz necessidade, né? Ou se é portador de alguma coisa. Então, a gente vai reformular isso tudo também depois, mas a gente vai pedir muito a ajuda de vocês com essa contribuição, porque eu acho que todos, tendo ideia, a gente vai poder fazer melhor ainda, tá bom? Então, Gabriela, agradeço você estar aqui conosco, como sempre esclarecendo. É uma pessoa que eu falo para a Gabriela, não importa a gestão que está lá, que a Gabriela, né, e outros também, eu tenho que deixar isso claro, é uma profissional assim maravilhosa, que atende com muito carinho. Nós até brincamos hoje que a gente ri, às vezes, até das desgraças, né, Gabriela? Porque não tem jeito, senão a gente enlouquece junto e a gente vai seguindo, né? Então, Gabriela, muito obrigada aí pelo carinho, pela participação. Imagina, não precisa agradecer, não, sou CRF de coração. Eu quis muito estar lá. É isso aí, isso aí. E em breve vai ter ajuda lá com o pessoal do concurso, se Deus quiser, para poder tirar um pouco do peso do pessoal que está segurando, tá? Isso. Gabriela, a palavra é sua, tá? Obrigada, doutora Luzimar. Bem, boa tarde a todos. Vocês permitem que eu coloque aqui em tela, não o texto que foi enviado para vocês, mas um outro texto. Não mudei nada da parte escrita, eu só grifei algumas coisas para facilitar o nosso entendimento do que realmente alterou. Se vocês concordarem, eu compartilho esse texto que eu fiz, essas marcações. Eu acho que todo mundo concorda, Gabriela. É que eu acho que vai agilizar. Levanta a mão aí, pode ficar à vontade, porque aqui é uma democracia, mas acho que todo mundo concorda assim. Você sempre contribui muito. Tá. Fique à vontade. Vocês podem me falar se estiver compartilhando aí a tela, por favor? Deixa eu ver aqui. Bi, antes de você começar, se por um acaso eu cair, eu vou entrar no celular, porque eu vou para o aeroporto. Mas eu estou acompanhando aqui, tá, gente? Tá, joia. Obrigada. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Não? Não. Eita, como é que eu vou fazer isso agora? Bem, apresentar agora. Eu estou apresentando aqui. Onde é que eu acho isso? Agora, consegue ver? Compartilhou. Compartilhou? Sim. Isso. Então, tá. Eu vou só entrar aqui no meu texto aqui, para eu ler aqui com uma letrinha maior. Estão vendo desde o início? Peraí, estou voltando lá, estou indo lá para o início, tá vendo? Ok, tá vendo. Todo mundo vê? Então, gente, a gente está discutindo agora essa deliberação por conta da resolução 14, de 2024, que foi agora publicada segunda-feira no Diário Oficial, e a gente, na verdade, basicamente, o Marcos comigo e com a Jussara, a gente pegou o texto da 14 e a gente só foi fazendo as nossas anotações, o que a gente tem para ficar normatizado o que a gente vai fazer aqui no CRF. Eu pensei não sei se vocês já leram a 14, eu pensei em ir passando e eu sinalizei o que mudou, para a gente não ficar discutindo todo o texto, que fica até muito chato, né? Ficar lendo e discutindo todo o texto. Se vocês concordarem, eu posso fazer dessa forma. Então, posso fazer dessa forma e sinalizando o que alterou? Sim, fica melhor. Sim, Gabriela. Tá, então vamos lá. Então, da inscrição, eu vou sinalizar realmente os documentos são os mesmos, as exigências são as mesmas, da inscrição que eu falo a inscrição é do farmacêutico, tá? E a gente já tem aqui a primeira alteração. Para a inclusão de nome social, é necessário requerimento por parte do interessado, de acordo com a legislação vigente. A gente vai ter que fazer um formulário para a gente poder
para a pessoa declarar que tem interesse em ficar registrada pelo nome social. A gente já tem no sistema o espaço para registro do nome social, então agora vai ser mesmo, como o nosso sistema já está adequado, vai ser só mesmo a confecção do formulário para que a pessoa solicite formalmente que use aquele nome social, tá? Outra alteração que a gente teve é que, no caso de indeferimento da inscrição, o profissional vai poder fazer um recurso ao Conselho Federal em até 15 dias. Se por algum motivo a secretaria indeferiu o pedido dele de inscrição de pessoa física, o interessado vai poder recorrer até em 15 dias ao Conselho Federal. Passando aqui as alterações. Aí agora a gente entra aqui na parte do... Deixa eu só botar aqui. Do farmacêutico militar. O farmacêutico militar, para ele fazer jus ao não pagamento da anuidade, a gente estipulou uma data, 31 de março do ano corrente. Tá? Porque a resolução estava sem data alguma. Para a gente ter um marco, né, até quando do ano o farmacêutico militar pode pedir essa isenção da anuidade, né? Porque ele estava sem esse marco temporal. A 14 estava sem esse marco temporal. Agora, provisionamento não mudou nada. Processo de inscrição definitiva também só mudou o fato da gente aceitar o documento em formato de assinatura digital, tá? Então, o referido procedimento poderá ser feito por meio eletrônico, no tocante ao recebimento da documentação, desde que sejam escaneados em formato original e digital devidamente certificado, tá? Seguindo aqueles critérios de assinatura digital e de certificação digital. Tem que ter o validador digital, se for uma tecnologia que não emita a validação, propriamente a validação digital feita por nós, tem que vir com o certificado digital. Então, isso tudo também é uma ordem de serviço que a gente está para editar, porque a gente também está tendo muito problema com assinaturas em formulários, então a gente quer realmente já normatizar essa questão também da assinatura digital, tá? Essa foi uma outra alteração. A inscrição definitiva do farmacêutico, e tá, aqui também teve uma mudançazinha, que eu vou trazer a vocês a discussão, mas eu penso em retirar essa letra D, que ele fala que a inscrição definitiva ela deve ser feita com o histórico do farmacêutico, com a foto, o documento de identidade, o CPF e o comprovante de recolhimento proporcional da anuidade. Essa letra D, nessa própria resolução 14, no artigo 42, ela contraria essa letra D, porque diz que, na verdade, a lei, né, 12.514, diz que a anuidade, você vai pagar a anuidade, o fato gerador da anuidade é a inscrição ou registro no CRF. Então, não há como você, no momento da inscrição, já fazer esse recolhimento proporcional da anuidade. Então, eu coloquei aqui para a gente retirar. O jurídico foi chamado a opinar sobre o assunto, e tanto que eles citaram realmente a 12.514, que o fato gerador é a existência da inscrição no conselho, e, de todo modo, uma resolução do federal não poderia, né, contrariar uma legislação federal. Então, o que eu sugiro? A gente retira isso da nossa deliberação, para que não fique, inclusive, divergente com o artigo 42. Deixa eu ir lá no artigo 42. Opa.
Ó, o fato gerador para a cobrança da anuidade da pessoa física é a inscrição. Então, quer dizer, a própria resolução 14, ela se contradiz, tá? Então, eu sugiro a gente tirar essa letra D, porque não convém, tá bom? Se vocês quiserem me interromper a qualquer tempo para fazer qualquer questionamento, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, dando continuidade, agora na parte da inscrição provisória do farmacêutico, o que veio de diferente é que, esgotado o prazo de inscrição provisória, sem que tenha sido solicitado a renovação ou pedido de inscrição definitiva, o CRF cancelará automaticamente a inscrição e, caso possua RT, a gente vai também cancelar a RT de ofício, tá? Continuando. Gabriela. Oi, doutora. Eu tenho uma dúvida, volta um pouquinho aí sobre essa questão de esgotado prazo de inscrição provisória. Então, voltou novamente a inscrição provisória sendo concedida por 12 meses, né? Sim, porque voltou. Nós estávamos com esse período em aberto, não é? Voltou. O parágrafo 1º, a inscrição provisória será concedida pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovada por idêntico período, mediante solicitação com justificativa. Só mediante solicitação. Senão senão entra o que a gente está colocando no parágrafo 3º, ela cai. Isso. Então, eu acho isso muito importante ser falado quando for fazer o projeto de integração, porque muitos esquecem que a inscrição ela tem prazo, né, e ela tem que ser renovada. Nossa, eu ficava louca. Tânia, a gente faz isso direto e isso acontece direto, é triste. Isso acontece direto, é uma loucura isso, gente. Isso aí. Olha o prazo de validade da carteira. Aí eles falam assim, mas o conselho tem que avisar, a gente não tem que avisar, entendeu? Como se nós fôssemos babás, está escrito, tem que conhecer. Né? E muitas vezes eles ficam esperando esse 1 ano, esses 12 meses, e já saiu até o certificado, o diploma, né? É loucura. Com certeza. Tá bom, então chamar atenção bastante, né, para isso. E nesse caso, se eles não solicitarem, né, a renovação, aí a gente vai fazer a baixa ex officio, e se tiver RT, a gente também vai baixar a RT. Claro, né? Se ele não está podendo atuar, ele não vai poder ter RT. Então, vou continuar, tá? Vamos lá. Para outras mudanças. Inscrição remida, não mudou. A transferência também não. Tá. O que mudou na parte da transferência foi que a plenária do Federal discutiu sobre os débitos, né? Quando um farmacêutico vai pedir a transferência de um conselho regional para outro, quando ele tem débitos, a quem ele deve? Ele deve ao conselho regional de origem, né? E a existência desses débitos que eu sinalizei ali é que ela não impede o profissional de realizar a transferência, mas que é necessário um termo de confissão de dívida. Se o farmacêutico está saindo do CRF-RJ, indo para o CRF-MG, mas ele está com débitos no CRF-RJ, a gente não pode impedir que ele faça essa transferência, mas achou-se necessário que ele seja notificado, cientificado e assine que ele realmente tem ainda débitos em aberto com o CRF-RJ, tá? Isso no exemplo que eu dei. Continuando. Gente, por favor, se tiver dúvida, pode me parar, tá? Eu tô indo mais rápido, porque eu sei que todo mundo tem alguns compromissos, eu estou tentando ser mais rapidinha. O cancelamento de inscrição de pessoa física.
A gente questionou a USJ sobre esse cancelamento. E o cancelamento, é claro, a pessoa não vai pedir o cancelamento, por motivos óbvios, né? E às vezes a família também não pede esse cancelamento. E o texto ficou que, na verdade, esse cancelamento vai retroagir ao ano do óbito, tá? Claro, o farmacêutico faleceu, não vai ficar lá todo ano gerando anuidade, enfim, né? A intenção é que realmente retroaja ao ano do óbito do farmacêutico, tá? E uma outra mudança, isso aqui eu acho que vai impactar bastante os colegas farmacêuticos. Quando da solicitação do cancelamento de inscrição, o CRF deverá obrigatoriamente recolher a cédula e a carteira de identidade profissional, providenciando a eliminação da cédula e devolvendo a carteira do profissional no ato do requerimento, já com a devida anotação do cancelamento da inscrição e da possibilidade do exercício profissional. O que acontecia? Os colegas farmacêuticos, quando iam cancelar, eram obrigados a entregar também a carteira marrom e a cédula. E os colegas ficavam um pouco aborrecidos, porque eles tinham um carinho ali com a carteira, né, que é a carteira que ele anotou a vida profissional dele toda, e ficavam chateados em ter que deixar essa carteira de identidade no conselho. Então, esse texto aqui, 41, está igualzinho da 14. No momento que o profissional pediu o cancelamento, a gente vai colar uma etiqueta com a averbação, vai ser feito no momento do atendimento, com a anotação de que o farmacêutico pediu o cancelamento e no ato a gente já entrega a carteira, tá? Agora, a cédula, o texto diz que ela vai ser eliminada, tá? Então, a gente vai recolher lá no CRF, depois a gente vai ver uma forma de eliminar a cédula. Se o colega pedir reabertura da inscrição, infelizmente, ele vai ter que pagar por outra cédula, porque esse texto está igualzinho o da resolução, tá? Alguém levantou a mão, não? Doutora Tânia. Fui eu, Gabriela. Eu recebi, por acaso, hoje, uma reclamação de uma farmacêutica que ela veio me pedir orientações e eu falei para ela, entra no CRF em casa, para você, né, ter os seus dados lá. E quando ela entrou, ela mandou o print para mim, dizendo que a inscrição dela está cancelada, sendo que ela nunca pediu o cancelamento dessa inscrição. E ela queria solicitar o remido, e ela já está cancelada. Como que ela deve proceder? Eu falei assim, hoje a gente vai ter uma plenária sobre isso, tem alguma coisa aí, para onde ela direciona para presidente, revisão, já que ela não recebeu nenhum documento cancelando a inscrição dela? A gente vai ter que verificar no próprio processo dela para ver o que aconteceu, uma vez que ela não solicitou o cancelamento. Isso. A gente vai ter, ela pode pedir pelo Digidesc que seja analisado esse cancelamento, que seja analisado esse procedimento, uma vez que ela nunca solicitou o cancelamento. Então, via Digidesc. Pode ir lá também, se ela quiser ir ao CRF, aí ela peticiona. Tânia, caso ela não queira ir, se deslocar, né? A gente não sabe, às vezes, a localidade, pede para ela abrir o Digidesc, depois você passa o número para a gente, que a gente eu passo. Tá? Ela, na realidade, ela não tem hora para ir ao CRF, né? No órgão público, e ela disse que não tem como sair de lá. Mas eu peço a ela. Porque ela mandou tudo para mim, entendeu? E eu falei, não, deixa eu ver primeiro por onde você reclama, né? Porque a gente vai ter que seguramente pedir o processo dela para dar uma olhada. Isso. Tá bom, vai causar estranheza, né? Ver se houve algum equívoco, né? A gente tem que ver realmente o que aconteceu.
Um farmacêutico também de outra cidade do Sul entrou em contato comigo dizendo que deram inscrição remida, depois retiraram a inscrição remida, e ele teve que ir à seccional para resolver a situação, e realmente tinha havido um erro, e ele já estava remido. E ele recebeu um documento dizendo que ele não estava remido e que não havia suspensão de débito, né? Então, ficou meio confuso. Mas ainda bem que ele conseguiu tempo e foi lá, mas via Digidesk ele também conseguiria, né? Sim. Tá. Vamos lá. Todos os procedimentos que a gente consegue fazer via Digidesk, por exemplo, agora um cancelamento, já que o farmacêutico vai ter que entregar a cédula e fazer a anotação na carteira, é um procedimento que não consegue fazer via Digidesk, porque a gente não tem como receber via Digidesk a cédula e a carteira. Então, nesses casos, aí o farmacêutico realmente precisa ir à sede ou à seccional. Mas em muitos outros casos, a gente consegue fazer muita coisa pelo Digidesk. E futuramente pelo CRF em casa, que a gente já começou a implementar. Tá ótimo, Gabi. Então, Muito obrigada. Casos mesmo que não tem jeito, né? Quando o farmacêutico está fazendo ainda o registro dele, que vai ter que assinar os documentos, assinar a carteira, colher digital, isso a gente ainda não consegue fazer eletronicamente. Uma hora a gente vai fazer, mas ainda não fazemos. Faremos mentalmente, inclusive. Pois é, né? Tá bom, obrigada, Gabi. Nada. Obrigada. Então, vamos lá, gente, só para ficar claro que, então, se tiver alguma cobrança depois, toda a despesa, o farmacêutico solicitar uma reativação de inscrição, ele depois vai ter que pagar uma outra carteira, uma outra cédula. A carteira não, ele levando novamente para o CRF a carteira, a gente vai reabrir naquela carteira mesmo, tá? Isso é marrom, tá? E aqui é o 42, que eu falei, inclusive, do fato gerador, que ficou contrário àquela linha D lá de cima. Então, a gente agora passa para o registro e cancelamento de pessoa jurídica. Também vou fazer da mesma forma, sinalizando o que ficou diferente. Vamos lá. Agora vem a diferença aqui. Então, no registro de pessoa jurídica, para que seja registrada a empresa, vai ter que apresentar o documento constitutivo do estabelecimento, o CNPJ, o pedido de assunção de responsabilidade, que são os nossos formulários, e agora vem a mudança que impacta a classe, impacta mais a classe, né? Nas farmácias e drogarias e nas demais atividades privativas, a responsabilidade técnica do profissional farmacêutico será comprovada por declaração de firma individual, estatutos, contrato social e por contrato de trabalho e previdência social, que é a carteira de trabalho. Tá? Então, esse texto aqui também, esse parágrafo primeiro está igualzinho à resolução, ele colocou aqui para atividade privativa, farmácia e drogaria, realmente vai ter que ser a contratação por contrato de trabalho, CTPS. O que eu trago aqui para a gente normatizar é o parágrafo 2º e o 3º, que ele deixou uma lacuna, então aí eu trouxe para a gente discutir aqui. A responsabilidade técnica do farmacêutico em estabelecimento onde não sejam realizadas atividades privativas deverá ser comprovada pela própria carteira de trabalho, como a gente já tinha falado, estava no parágrafo anterior, portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviço. E para o parágrafo 3º, que são os casos do farmacêutico substituto, que são os casos em que o farmacêutico apresenta a DAP, que a substituição é feita por até 30 dias, eu também sinalizei os 3 tipos de contratação, os 3 tipos de comprovante de vínculo, a carteira de trabalho, a portaria de nomeação ou o contrato de prestação de serviço, tá? A gente pode deixar isso aqui para a gente depois discutir, mas, basicamente, isso a gente precisa, hoje, normatizar como será feita a contratação desses colegas que vão trabalhar em atividades não privativas ou que vão substituir um colega, tá? Um farmacêutico substituto, tá?
porque a gente, como já foi publicada na segunda-feira, eu preciso ter essa normativa para a gente poder dar prosseguimento aos outros processos que eu tenho lá, que entraram a partir de ontem, tá? E aqui ficou um buraco. Isso aqui a gente depois vota e discute. O que mudou também, o processo de registro de pessoa jurídica será submetido à avaliação do Conselho de Farmácia, que no prazo de 30 dias, e agora ele fala em prorrogáveis por igual período. E, no caso da pessoa ficar em exigência, né, ela tem que promover diligências para saneamento das pendências num prazo de 10 dias, já aqui no parágrafo 3º, ele fala que esse prazo também vai poder ser prorrogado por igual período. E no parágrafo 1º, ele fala que se não for atendido, né, se não cumprir a exigência, se não for saneada a pendência, o processo de registro pode ser arquivado, tá? Esses textos aqui, eles estão como a gente repetiu lá a 14, eu só trouxe para a gente sinalizar o que está de diferente. Vamos. Gabriela. Oi. Eu ia te perguntar, mas você começou a falar sobre a pessoa jurídica, a contratação do farmacêutico lá em cima, no artigo 46, em relação ao vínculo público. Desculpa, ele chegou a falar. Tá. Eu tenho uma dúvida. Então, no serviço público, a comprovação da RT se dá por meio de portaria de nomeação, termo de posse ou contrato de trabalho. Esse texto estava igualzinho também a 14, tá? Sim, então, esse contrato de trabalho, em algum lugar aí diz que tem que ser de pessoa física com pessoa jurídica. Eu estou te falando isso por causa das OS que estão contratando farmacêutico via contrato de trabalho, via pessoa jurídica, pedindo que o farmacêutico tenha uma MEI. E aqui eu não vi nada disso. Não. A gente pode colocar aqui, a gente pode propor um texto e votar aqui. Realmente a resolução não colocou, a gente também não sinalizou, mas eu acho até relevante colocar, porque é um entendimento já pacificado que a responsabilidade técnica ela é assumida ela é personalíssima, né? A pessoa física que assume a responsabilidade técnica, né? Não a pessoa jurídica. Eu te falo isso porque eu já trouxe para cá uma questão de Niterói, de um diretor que entrou em contato comigo, e a OS dele só contrata via pessoa jurídica, e eu falei para ele, então você não vai conseguir regularizar, porque é personalíssimo, eu já falei para ele, mas quando você abre aí o contrato de trabalho sem colocar esse senão, pode dar margem, até na justiça. Mas aqui é contrato de trabalho, eu faço o contrato que eu quiser. Entendeu? Então, onde está escrito nessa resolução que é personalíssimo, que é só... Não está. Isso foi dito, eu acompanhei a votação da resolução 14, isso, inclusive, foi falado algumas vezes pelos conselheiros, que a doutora Thalita não está aqui hoje, isso realmente foi falado, mas o texto não colocaram no texto. Tá? Tânia, desculpa, Gabriela, a doutora Tânia falou assim, muito bem, porque aqui também na Baixada já estão contratando por PJ. Sim. Os próprios farmacêuticos, eu fiquei sabendo isso no sábado, conversando com alguns colegas aqui em Nova Iguaçu, já estão contratando PJ. Então, tem que ser feito, né, Fabiano, um trabalho junto às prefeituras, com essas OS, né, falando sobre o que é o conselho de farmácia, né, para que isso não aconteça, porque se a gente não escreve nada disso, vai dar margem, aí entra na justiça, vai ganhar. Né? Já que está uma nova deliberação, né, em cima de uma resolução. E a minha preocupação também assim, esse profissional que estava discutindo com duas colegas farmacêuticos, a preocupação, se torna PJ, e se ela adoecer? Como vai ficar?
né? Ela sai e o sustento dela. Eles não têm noção do que é CPJ. Não o profissional tem. não tem, principalmente o recém-formado. Ele não tem noção, porque acabam pagando mais para ele. Ah, professora, mas eu estou recebendo mais. Eu falei, ok, você está pagando sua autonomia? Você lembrou das suas férias? Você lembrou né? Então, série de outras coisas que podem vir a acontecer mais tarde e ele acabar sendo prejudicado. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Realmente, porque uma pessoa que já tem uma carteira assinada, para ela tanto faz ter um contrato. Ok, é isso que a gente está discutindo. Mas agora, e aquele recém-formado que só tem aquele emprego, por exemplo, em uma UPA, né? Só aquele, né? Então, isso preocupa. Agora, se é o segundo emprego, que já tem a carteira assinada, aí é uma coisa... a gente não discute, né? Nossa preocupação é que aquele recém-formado que consegue esse emprego somente de PJ. Sim. Tá. Eu coloquei aqui, porque aí depois, na hora da votação, a gente pode ver se inclui ou não esse texto, tá? Aí eu botei aqui em amarelinho. Ah, pode ser assim? Pode? Então, vou passando, tá? Gabi, anota esses pontos aí, porque a gente pode até ver com a Thalita para ver isso aí no federal, e eu também acho que a gente tem algumas autonomias, né? Que a gente pode ver aqui a nossa realidade. Tá? E vamos estar anotando isso aí para a gente no final. Eu acho que isso aqui seria só para o serviço público, né? Porque a gente tem um parecer do federal que ele fala em distribuidor de cosméticos, que é uma atividade não privativa, né? Que ele aconselha os conselhos regionais fazerem a contratação, inclusive por MEI, né? Então, se a gente colocar isso aqui, acredito que seja só para realmente no serviço público, né? Eu estou imaginando isso. Até porque a gente tem essa orientação para que que permite, né, essa orientação do federal que permite a contratação eles são bem claros, eles falam distribuidores de cosméticos por MEI, né? Porque aqui ele é bem claro, né, nas farmácias e drogarias, nas demais atividades privativas. Privativas, De repente, fio individual, estatutos, contratos, ficando vedado, de repente, colocando aqui nesse primeiro parágrafo. Ficando vedada a contratação de pessoas por pessoa jurídica? Porque eu acho que, de qualquer maneira, público ou privado, nas atividades privativas, fica proibido, né? Pessoa jurídica, somente nas não privativas, independente de ser público ou privado. Tá, você diz assim, privativo, né? É porque é privativo, né? É privativo. Não vai ter jeito, verdade. Verdade. Então, eu acho que tem que assumir RT por pessoa jurídica, porque ele fala nas farmácias e drogarias... E atividades privativas, né? Públicas ou privadas ou públicas, né? A gente pode fazer o seguinte, coloca mais ou menos aqui esse texto que eu coloquei, no primeiro e no quarto parágrafo, de repente. Isso. E aí a gente deixa o farmacêutico substituto e a não privativa sem a carteira. Sem essa vedação da... jurídica. Até porque o distribuidor de correlatos é não privativa e o CFF aconselha que a gente faça que a gente não... Na verdade, ele não aconselha. Ele orienta para que a gente não impeça a contratação por MEI. Senão a gente vai perder vaga. Isso se deu, até posso explanar aqui, isso se deu... porque esse comunicado está em outros sites de outros conselhos, isso se deu porque o bancário tinha 4.000 lojas para registrar farmacêutico como distribuidor, responsável pela distribuição dos cosméticos, né? E aí a intenção do federal foi que justamente a gente não perdesse essa oportunidade de empregar o farmacêutico. Sim, sim. Muito bom. Né?
Então, tá. Posso adiantando, então? Pode. Tá. Por mim, pode. Então, agora... isso aqui eu já falei, né, do prazo de 30 dias, que será prorrogável por mais 30 dias para análise. Já posso adiantar a vocês que esse prazo a gente não tem chegado a 30 dias, quando chega são casos raríssimos de algum processo que está vindo da seccional, mas, assim, a gente está conseguindo fazer análise bem antes. Isso aqui também já disse, que é o caso que a pessoa tem 10 dias para concluir as exigências, podendo prorrogar por mais 10 dias, e se não fizer, a empresa pode ser arquivada. Que também eu só sinalizo mais uma vez que o fato gerador o fato gerador da cobrança da anuidade da pessoa jurídica é o registro, e ele coloca uma coisa diferente que a gente não tinha na 638. E, será considerado apenas o fato gerador para... Vou ler tudo, tá, gente? O fato gerador para a cobrança de anuidade de pessoa jurídica é o registro, o qual será considerado apenas para os anos subsequentes à data da prova inequívoca de encerramento das atividades, retroagindo seus efeitos ao ano do encerramento. Então, qual a leitura que a gente fez disso? A pessoa encerrando as atividades dela, né, comprovando na junta, que é o que ele fala no parágrafo 2º, a gente vai retroagir uma anuidade que, no caso, esteja em aberto até a data em que ela comprovou o encerramento na junta comercial ou algum outro órgão oficial, né? Porque a gente tinha muitos casos, tem ainda, né? A empresa acha que, quando dá baixa no RT, ela solicitou também, naquele momento, o cancelamento da pessoa jurídica, e deixa para lá, e fica com o processo aberto lá no CRF, gerando anuidades, né? E dessa vez está normatizado que, então, a gente vai retroagir a cobrança da anuidade até a comprovação do encerramento da atividade, tá? Sim. Caso esse encerramento se dê no meio do ano e a anuidade já tiver sido toda paga, vai haver ressarcimento para a empresa dos meses que ela pagou e não vai utilizar porque encerrou? Tem alguma Não, ele coloca aqui retroagindo seus efeitos ao ano do encerramento. encerramento? Então, vai considerar, vamos supor, a empresa encerrou a atividade em 2002. Vamos supor, ela não foi até o CRF, não comunicou, agora em 2024 ela vai e comprova que ela funcionou até, digamos, outubro de 2000, que ela averbou na junta em outubro de 2023 o encerramento dela. Então, eu entendo que a anuidade de 2024 não é devida, porque ela conseguiu provar que ela encerrou em 2023, mas ele também não fala se ela vai ter que pagar, se ela teria ressarcimento de 3 meses, né, de 2023. Porque a gente tem muita solicitação disso, tanto de farmacêuticos que cancelam, né, já pagaram a idade toda, quanto de empresas. Eu me lembro muito bem disso. Sim, tem muito caso. Se for uma vontade do plenário, a gente pode colocar aqui, retroagindo ao mês de encerramento, levando em consideração o ano e o mês e o ano, né? Eu só falo porque realmente isso vão surgir dúvidas, né? E a empresa vai questionar e querer receber o dinheiro. Então, acho que poderiam os colegas também, né, se manifestarem. Desculpem o barulho aqui da obra, mas está terrível. Eu só colocaria aqui ao mês, né? Ao mês e ano do encerramento. Ok. Tá? Se for da vontade do colegiado, a gente coloca, tá bom?
Eu acho legal. Eu Eu acho achei muito válido também. válido isso. Isso até facilita para a Alexandra, né, Alexandra, que tem um monte de pedido lá, né? O pessoal fica que encerra a atividade e depois pede o ressarcimento, né? Ou então alega, não, mas eu já não funcionava mais, não é, Alexandra? Verdade, muitos processos, cara. Acho que é muito válido. Tá. Então, continuando, mais uma alteração aqui, que isso facilitou, inclusive, agora esse artigo 52 para fiscalização e para o registro também, né? O Conselho de Farmácia poderá cancelar ex officio o registro do estabelecimento farmacêutico quando constatado o encerramento da empresa na junta comercial, CNPJ ou outro órgão de consulta oficial, bem como em casos de alteração contratual, cujo novo objeto social não contemple a atividade privativa da profissão farmacêutica, excetuando-se as empresas que voluntariamente decidirem por manter a inscrição ativa no Conselho Regional de Farmácia. Essa excetuando aqui, eu não vejo ninguém com vontade de manter o registro, não tendo mais a atividade que necessite a inscrição no registro no CRF, não, mas faz previsão aqui. Pois não. E, só para falar que eu vou entrar agora pelo celular, tá? Que eu estou indo para o aeroporto, tá? Tá, joia. Tá tudo bem. Bom. Tá, já vou entrar aqui. Então, para a gente cumprir o caput desse artigo, faz necessária a homologação pelo plenário do relatório emitido pelo setor de fiscalização que constate a extinção da empresa ou encerramento das atividades farmacêuticas para a baixa posterior pelo setor de registro em deliberação pelo plenário do CRF. A gente já faz essa baixa ex officio hoje, a gente já fazia baseado na 638. O que a resolução 14 fez foi facilitar essa baixa ex officio, porque antes a gente tinha que juntar 3 fatores para poder baixar. Era o cancelamento na junta, a constatação de 3 vezes pelo fiscal do não funcionamento da empresa e o CNPJ. Agora, eles flexibilizaram a baixa ex officio, tá? Ficou de uma forma mais flexível. Isso, inclusive, impacta diretamente na fiscalização, porque senão a fiscalização fica com uma quantidade enorme de firmas nas rotas de fiscalização que algumas vezes já nem funcionam mais. Tá? Então, a gente vai poder baixar, facilitou o modo da gente tirar essas firmas do nosso cadastro. Tá? E, constatando o não funcionamento no local pelo fiscal, este deverá verificar a situação do estabelecimento junto ao CNPJ e, em caso da empresa não ativa, solicitar o cancelamento. Aí o próprio fiscal solicitaria lá, entregaria, quando entregasse o relatório lá para a chefia da fiscalização, iria solicitar o cancelamento dessa empresa, tá? E nós faríamos a baixa ex officio. Tá, então, gente, eu acho que, sim, eu já falei bastante do que tinha de alteração, agora eu só quero sinalizar 3 pontos importantes, porque, como havia já na 638, agora a resolução 14, ela vem elencando, né, as atividades que são privativas ou não privativas do farmacêutico, e eu sinalizei 3 aqui, que uma dessas nem tem muita dúvida, mas as outras o pessoal costuma ter. Então, nesses casos que a gente está apresentando aqui no artigo 53, esses casos são os casos em que a contratação do farmacêutico terá que ser pela carteira de trabalho, tá? Aí eu sinalizei aqui o comércio atacadista, então o distribuidor de medicamentos tem que ser por carteira de trabalho, o transporte de medicamentos e o consultório farmacêutico, tá? Esses são os casos desses todos de atividades privativas, esses são os mais frequentes que a gente tem percebido o contrato de prestação de serviço lá no setor de registro, tá? E da mesma forma que ele elenca as atividades privativas, ele também traz uma enormidade de atividades não privativas do farmacêutico, que seriam os casos em que o farmacêutico poderia ser contratado pela carteira de trabalho ou por contrato de prestação de serviço,
ou por uma portaria de nomeação, se for algum caso de serviço público, tá? Aí ele aqui sinaliza todas as atividades que a gente pode fazer que não são privativas da profissão, mas que nós podemos trabalhar como farmacêutico, exercer como farmacêutico. No mais, o restante está igual a 638 e aqui no finalzinho a revogação da 638. Deixa eu fechar aqui. Salvar. Interromper o compartilhamento. Bem, acho que eu falei tudo que eu precisava falar de alteração da 638. E agora a gente pode discutir e proceder às devidas alterações que forem necessárias. Aí, doutora Alexandra, acho que você vai ter que assumir que a doutora Luzimar está em trânsito. Tá ok, então, Gabi. Finalizamos, então? Sim. Vou dar continuidade aqui, enquanto a doutora Luzimar está ausente. Então, vamos começar pelos relatos. Vamos finalizar a aprovação primeiro. Eu já falei bastante, né, Gabriela? Você foi pontuando, foi bom que foi pontuando. Então eu concordo com tudo que está ali, é o meu voto. Então, pessoal, alguém ao contrário ou todos concordam com o que foi falado? Se alguém tiver, no caso, discorda, por favor, levante a mão. Algum colega? Todo mundo de acordo com o que foi colocado? Então, acredito que ninguém se manifestou. Então, está aprovada. Tá joia. Então, tá joia. Agradeço aí a participação. Marquinho, eu já vou aqui editar aqui o texto para te mandar, tá bom? Enquanto eu estou aqui, já vou corrigindo. Oi? Então, peraí, só falar a gente tem o arquivo aqui que a gente colocou nos moldes que a gente faz a publicação. Eu posso te mandar ele para as correções em cima desse arquivo? Pode. Porque aquele ali, eu sei que esse que eu apresentei, eu só deixei dessa forma porque eu achei que ficava mais fácil a gente visualizar. Porque a gente montou uma planilha com as alterações. E aí eu fui pegando o texto e sinalizando as alterações, sabe? Para facilitar a visualização aqui na plenária. Não, tudo bem. Você me manda que a gente recebeu no Word, para a gente colocar na pauta, fazer todas as adaptações, ele estava com muita tabela, muita marcação, que a gente não conseguia colocar ele na pauta. A gente teve que pegar todo o texto e fazendo um documento novo. Aí eu vou te mandar isso, então, para você fazer as alterações. Me manda que eu vou colocar da maneira que foi aqui discutido e aprovado, tá? Tá ótimo, Gabi. Obrigado. Já te mando, Nada. Tá? Oi, doutora Tânia. Você tem como mandar também, Gabriela, essa modificação feita hoje aqui em relação à Resolução 14? Ou não? O que vocês... Os pontos principais que ficou assim, muito legal da gente tirar dúvidas. Eu posso lhe mandar esse arquivo que eu fiz, sinalizando, e posso disponibilizar também a tabelinha que a gente montou com os comparativos da 638. Ótimo, bem didático, do jeito que o professor gosta. Eu não sou professora, não, eu faço de orelhada. Que nada, você é uma mestre. A Tânia já vai facilitar a aula dela, né, Tânia? Menina, as aulas particulares agora, né? Ótimo, muito bom. Muito bom. Tá bom, então. Obrigada, Gabriela. Nada, eu que agradeço. Obrigada, Lê. Então, acho que a Lu retornou. Ô, Lu, você está aí ou você quer que eu continue? Porque eu estou vendo que ela está, mas eu não sei se ela está conseguindo ouvir a gente. Bom, acho que a Lu realmente não está conseguindo ouvir, de repente pode...
Eu Tá estou aqui, ouvindo? eu estou te ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos Então, ouvindo. então Sim. tá. Então, Gabriela terminou a apresentação. Queria deixar aqui Sim. mais uma vez meu agradecimento para ela. E vou colocar agora para votação o item 1.6 da proposta de deliberação 35, ainda sem número, /2024, que dispõe sobre a inscrição, o registro, o cancelamento, a baixa e a averbação dos Conselhos Regionais de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, o item 1.6 foi aprovado por unanimidade por esse plenário. Queria agradecer a contribuição de todos, né, principalmente da doutora Tânia, que sempre aí com esse conhecimento para poder agregar o nosso conselho, e a todos os conselheiros presentes, tá bom, gente? Muito obrigada. Bom, agora vamos para o item... deixa eu pegar aqui, que eu estou enrolada. 1.7. Processos para parecer do relator designado. Alexandra, eu vou pedir para você relatar primeiro, para depois pedir pelo horário aí, já são 3h10. Eu acho que eu vou pedir a doutora Tânia para. Já são 3h10, ela tem que ser 4h30, 3h30, não é isso? Isso, pode deixar ela, Lu. Tá, então Não, vou pode, deixar. pode você, Alexandra, dá tempo. Dá São só- tempo? Ah, dá. Então tá, Então porque se ela tiver que tocar, ela não precisa ela mesma ficar, né, relatando e dizendo. Então tá, Assim. Alexandra. Então a voz é sua, Alexandra. Obrigado, Lu. Boa tarde a todos. Eu vou dar início aos meus relatos. O meu processo é CAT, né, 666/10, é um processo referente às eleições. O profissional, na verdade, ele não votou por motivos de tentativas de mudança na senha por 2 meses, e ele ainda justificou que o sistema era muito ruim. Ele teve uma defesa tempestiva, ele estava apto ao voto, fez essa defesa tempestiva no dia 16/11/2023, mas ele não anexou nenhum documento. Com isso, eu voto pelo indeferimento. O meu próximo processo é o 100/95, também é um processo eleitoral CAT. O profissional também não cumpriu, né, com seus deveres na eleição. Ele também teve uma defesa tempestiva, sendo que esse profissional ele justificou que na data das eleições ele estava impossibilitado de usar, né, computador. Na verdade, ele estava com um atestado médico afastado, por motivo de também cirurgia, e estava imobilizado. Esse profissional, ele anexou o atestado, tá, no período de 7 dias, e com isso também ele teve uma defesa tempestiva, e por esse motivo dele ter anexado atestado e comprovado que realmente ele estava impossibilitado do voto, eu voto pelo deferimento. O meu próximo processo é o CAT 1 2016/19, também referente às eleições. O profissional não votou, justificou que não conseguiu autenticar junto ao portal do CRF. Ele também teve uma defesa tempestiva no dia 14/11/2023, e esse profissional ele estava apto ao voto. E ele também não anexou o documento. Com isso, o processo 2016/19, eu voto pelo indeferimento. Ok, Pronto. Alexandra. Obrigada aí pelos relatos. Vou colocar para votação os relatos da doutora Alexandra. CAT 1 666/10, ela indefere a defesa e mantém a multa. CAT 1 100/95, ela defere a defesa. E o CAT 1 2016/19, ela também indefere a defesa. Então, quem concorda com os relatos da doutora Alexandra, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, os processos da doutora Alexandra foram aprovados por unanimidade por esse plenário. Obrigada, Alexandra. Bom, Obrigada. agora, eu vou passar para a doutora Tânia, e logo depois eu passo para o Dairo, tá ok? Vou seguir aqui, tá ok? Tá ok.
Obrigada, doutora Tânia. Relato seu agora, por favor. Obrigada. Obrigada a todos os colegas por permitirem, né, o meu relato antecipado. Obrigada aí a Luzimar por ter concordado também. E boa tarde a todos que vão nos ouvir, né? Os meus relatos também são eleitorais, né? O CAT 1, número 1354/08, é de um farmacêutico que também faz a justificativa de forma tempestiva, relatando que ele não votou nas eleições porque não conseguiu acessar o site, ou por problemas na internet, ou no navegador dele. E quando ele conseguiu, já tinha passado o tempo permitido. Ele não anexa nenhum documento para comprovar a sua justificativa. E por esse motivo, por não ter amparo legal, eu voto pelo indeferimento à justificativa. Lucas, seu microfone está aberto. Lucas, seu som está ligado, está atrapalhando. Eu voto pelo indeferimento da justificativa e aplicação da multa. O segundo processo é o CAT número 724/13, né, 2013, é de um farmacêutico também que não votou, e como justificativa, ele disse que não votou porque ele estava em viagem ao exterior. Ele também não anexa nenhum documento comprovando essa justificativa, e ele estava apto ao voto. E também, por não ter amparo legal nas normas eleitorais, eu voto pelo indeferimento da justificativa e aplicação da multa. O terceiro CAT é o número 483/10, é de uma farmacêutica que relata também, né, justificando de forma tempestiva, que ela não votou nas eleições porque estava acompanhando a mãe, que tem um diagnóstico de Alzheimer, em uma viagem. Só que ela não anexa nenhuma comprovação, né, desse fato, ou comprovante de viagem, ou então algum atestado médico, né, que amparasse essa justificativa dela. E, por isso, por falta de provas, né, eu indefiro a justificativa e opto pela aplicação da multa. Sempre lembrando que todos esses processos têm uma fundamentação legal, que é a resolução CFF 750/2023. Esses são os 3 relatos, todos 3 indeferidos por mim. Tá ok, doutora Tânia, muito obrigada pelos seus relatos. Obrigada. Vou colocar para votação o relato da doutora Tânia, CAT 1, 1354/08, onde ela indefere a defesa, CAT 1, 724/13, também indeferida a defesa, e CAT 1, 483/10, também indefere a defesa, por não apresentarem nenhum comprovante conforme solicitado, para que as pessoas possam ser vistas de outra maneira, para que os próprios conselheiros possam, diante disso, ter um olhar diferenciado. Muito obrigada, doutora Tânia. Então, colocando para votação, quem concorda com os relatos da doutora Tânia, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, todos os relatos da doutora Tânia foram aprovados por unanimidade por esse plenário. Obrigada, doutora. Bom, agora eu vou passar... Obrigada e boa viagem. Obrigada, estou aqui no caminho. Vamos passar agora, então... vou seguir, tá, gente? Que o Dai não tinha pedido, para ele também ser um dos primeiros, por conta de compromisso, acho que todos concordaram, né? Então, vamos passar aqui para o doutor Dainon. Doutor Dainon, pode fazer seu relato, por favor? Dainon, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Tá ok, pode ficar à vontade para os seus relatos. Legal. Só um minutinho. Sim, eu nunca vem sofrendo, né, cara? Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, sim. Peraí, que o sinal aqui tá horrível. Deixa eu falar, vamos lá. Tenho 3 CAT 1 para fazer, tá? Tenho aqui um CAT, justificativa do colega farmacêutico, é o de número, primeiro CAT, né?
Peraí. 6389, tá? A colega justificou, anexou até uma foto aqui. Se trata de não votar na eleição, né? Que ela falou que não teve acesso à senha provisória devido estar com o e-mail antigo cadastrado no CRF-RJ. Como não recebeu o e-mail, ela não atentou ao prazo, tentou fazer o cadastro, mas não conseguiu. Anexou aqui o print da tela, que está na folha 26 do processo em questão. Tá? A minha análise é muito sucinta sobre esse processo. Achei uma justificativa muito... como é que eu vou dizer a palavra para não falar feio? Muito vazia, tá? Porque falta de campanha não teve para o farmacêutico trocar senha, se cadastrar. A gente fez várias campanhas na época, eu lembro, do farmacêutico se atualizar, e eu acho que uma justificativa dessa aqui não compete, né, a eu tirar essa multa. Eu acho que, infelizmente, essa colega aí vai ter que se atentar, porque eu acho que a gente tem que estar atento, primeiramente, ao nosso conselho e todas... porque votar é a lei, né? Tem uma lei, então se a gente não estiver atento à votação do nosso próprio conselho, significa o quê? Que a gente não vai estar atento a mais nada. Então a gente tem que ter atenção, estar por dentro de tudo que se passa pela nossa classe e principalmente que é a votação, que é o que decide o futuro da nossa classe farmacêutica. Então, nesse processo aqui, eu vou votar pela multa. Tem o CAT 1, 621,98. Também pelo mesmo motivo, a ausência da votação, né? A farmacêutica, ela alega ter perdido a data e de atualização cadastral também. O e-mail estava faltando uma letra e o número de celular não existe mais. Portanto, não conseguiu recuperar a senha. Ela não anexou documento nenhum, né? Ela estava apta ao voto e ela também não é militar, tá? E o motivo que ela ficou impossibilidade de votar, ela não falou, só deu essa alegação de não ter participado nas eleições de 2023, tá? Então, assim, eu também acho que é praticamente o mesmo motivo do de cima. Eu acho que tempo hábil todos os farmacêuticos tiveram para refazer os cadastros, ficar atento. A gente teve até um período quando recebemos a senha eletrônica para trocar, e eu acho que em cima da hora não é o momento certo para a gente ter feito isso. Então, esse CAT também, 621,98, eu também vou votar pela multa, tá bom? E para finalizar, o CAT 3.071,23. O motivo também é porque o farmacêutico ele não votou, ele não botou nenhum documento em anexo, simplesmente ele falou que foi a primeira eleição dele e não estava atento aos horários. Mais uma vez eu volto a falar. Como uma primeira eleição, eu acho que o farmacêutico ele recebeu toda a estrutura, a gente informa nos projetos de integração, todo farmacêutico ele está acompanhando o conselho, então acho que essa justificativa de perder o horário, gente, desculpa o termo, não entra na minha cabeça. Eu acho que se a gente não tem compromisso com a nossa classe, a gente não vai ter compromisso com mais nada, muito menos com a nossa profissão. Eu acho que a nossa profissão a gente tem que levar a sério, porque é uma questão de saúde, saúde a gente não pode brincar. Da mesma forma, os nossos compromissos, né, com o nosso conselho e com as atividades que lá estão envolvidas, no caso, a eleição que ocorreu em 2023. Então, esse colega farmacêutico começou com o pé esquerdo, não com o pé direito. Então, eu voto também pela multa desse colega, tá bom? E assim eu termino meus relatos, doutora Luzimar. Muito obrigado. Tá ok, Dailon. Muito obrigada aí pelas palavras. Realmente é triste a gente pegar colegas aí com justificativas que não justificam, né? Porque o Conselho está sempre aí dizendo da necessidade do voto, para não terem multa, para se atentarem à senha. Então, é muito triste quando a gente ainda vê esse tipo de relato. Então, eu vou colocar aqui para votação os relatos do Dr. Dailon, CAT 1 621/98, onde ele indefere a defesa e mantém a multa, CAT 1 3071/23, onde ele também indefere a defesa e mantém a multa, e o CAT 1 063/89, também onde ele indefere a defesa. Então, colocando para votação, quem concorda com os relatos do Dr. Dailon, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, todos os relatos do Dr. Dailon foram aprovados por unanimidade por todos os conselheiros desse conselho. Obrigada, Dailon.
Obrigado, Bom, doutora Luzimar, eu que te agradeço, tá? Fique com Deus, uma ótima tarde aos colegas aí também, bom relato para todos. tá bom, obrigada, meu amigo. Boa sorte aí. Obrigado, Bom, amém. próximo a relatar agora é o doutor Dilcimar. Doutor Dilcimar, você se encontra? Tá me ouvindo? Tô na E aí, área. meu amigo, tudo bem? Bom te ver de novo. Já tô com saudade, vi vocês ontem. A gente nem se viu ontem, né? Pessoal, muito boa tarde. Eu também tenho 3 CATs aí para relatar. CAT 9897, CAT 9998 e CAT 42708. Vamos lá, o primeiro CAT 9897. A requerente alega que estava viajando a trabalho no exterior e que, por esse motivo, não conseguiu realizar a votação a tempo. Tá? A defesa foi tempestiva, ela estava apta ao voto naquele período, ela anexou o documento para tentar comprovar esse relato, e ela não é militar. A conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a votação foi de forma online, né, com o SEM individual intransferível. Volto a dizer, na última plenária eu falei sobre isso. Iniciou-se no dia 8/11, ao meio-dia, e foi até o dia 9/11, nesse mesmo horário, 24 horas ininterruptas. A requerente, mesmo estando em viagem, chegou ao seu destino no dia 8/11, às 12 horas e 3 minutos. Verificou-se por este conselheiro que no hotel reservado por ela possuía Wi-Fi, possibilitando a realização da votação. Foi analisado tudo que foi informado no requerido processo e estou expondo para vocês nesse momento. Ela anexou que estava realmente viajando, que realmente se hospedou nesse hotel, tá? Ela ficou nesse local. O check-in foi dia 8 e o check-out foi dia 9/11. Foi no período. Só que ela voltou no dia 9 às 17h10, mas no hotel possuía Wi-Fi. Então, assim, acho que a votação a gente conseguiria fazer em 2, 3, 5 minutos que seja, e no horário ininterrupto, de um dia, 24 horas ininterruptas, né? Então, por esse motivo, eu voto pelo indeferimento da defesa. Outro relato é o relato 9998. O requerente encontrava-se de licença médica para tratamento de saúde. A defesa foi tempestiva, ele anexou o documento, anexou a licença médica, ele não é militar. A minha conclusão foi a seguinte em relação a esse processo: o requerente possuía justificativa plausível para não participar do pleito, visto que estava realmente de licença médica, está anexada no processo, para o tratamento de saúde. E o período de afastamento dele foi do dia 14/10/2023 até dia 12/12/2023, perfazendo aí 60 dias, né? Então, por esse motivo, eu voto pelo arquivamento do processo, pelo deferimento da defesa. E o último processo é o de número 42708. A requerente não mencionou, ela solicitou a defesa, mas ela não mencionou o motivo pelo qual ela solicitou essa defesa. Foi tempestiva a defesa dela, foi na data. Ela, no momento do voto, ela estava apta para votar naquele pleito de 2023. Ela anexou o documento, mas ela escreveu que ela não colocou o motivo pelo qual ela estava querendo essa defesa, e ela não é militar. Né? Então, foi analisado tudo no referido processo, a requerente não anexou nada para comprovar em relação a isso, e por esse motivo eu voto pelo indeferimento da defesa. E assim eu encerro os meus relatos, presidente.
Oi, Dilcimar, vocês conseguem me ver bem? Estou num túnel, caí. Eu consigo. Sim. Tá ok, então. Vou botar aqui para votação os relatos do doutor Dilcimar, onde o CAT1 98, 97, ele indefere a defesa e mantém a multa. O CAT1 99, 98, ele defere a defesa. E o CAT1 427/08, ele indefere a defesa. Quem discorda, por favor, foram aprovados por unanimidade por esse plenário. Muito obrigada, Dilce. Doutora, a senhora pode repetir só os resultados aí que minha internet falhou aqui bem nessa hora? Oi, você quer que eu repita, Marcos? Acho que foi a Isso. dela que falhou, Marcos, que falhou aqui para mim também. É porque eu não consegui ouvir quais os resultados. Vou repetir para você, então, tá? Vou repetir para você. O CAT1 9897, ele indefere a defesa. CAT1 9998, ele defere a defesa. E o CAT1 427/08, ele indefere a defesa e foi aprovado por unanimidade por esse plenário. Obrigado, doutora. Peguei aqui. Nada. Obrigada também aí, Dilcimar. Bom, a próxima a relatar agora é a doutora Fabiana. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luzimar. Boa tarde a todos, colegas. Vamos lá. Eu tenho também 3 CATs. O primeiro CAT é 229-90. A defesa a justificativa eleitoral foi tempestiva, foi no dia 14/11/2023. A colega não é militar. A alegação por motivo de participação é que ela não conseguiu votar e alega que o portal emitiu um alerta de ser inválida. A colega não anexou nenhum comprovante, tá? Então, a minha conclusão é pelo indeferimento da defesa e manutenção da multa. Segundo CAT. CAT1 366-18. Colega também não é militar. A justificativa eleitoral é tempestiva, foi no dia 21/11/2023. A justificativa apresentada, que ela não conseguiu votar, e o motivo da justificativa, né, ela não anexou nenhum motivo de justificativa, e não relatou também nenhuma justificativa. Então, por esse motivo, o meu voto é pelo indeferimento da defesa e manutenção da multa. E o terceiro CAT, 401-04, a colega, a justificativa eleitoral dela é tempestiva, foi no dia 9/11/2023. Ela estava apta ao voto, tá? As 3 estavam aptas ao voto, desculpa. A justificativa da colega alega que tentou várias vezes, conseguiu a senha, mas não conseguiu acessar a eleição a tempo. Dilcimar, seu microfone está ligado, desculpa. Desculpa. Não, sem problemas. Então, vou repetir. A colega alega que tentou várias vezes, conseguiu a senha depois, mas não conseguiu acessar a eleição a tempo. Não anexou nenhum comprovante. Como eu disse, né, a justificativa dela foi tempestiva. Ela estava apta ao voto, não é militar. E o meu voto é pelo indeferimento da defesa e manutenção da multa. Somente, doutor Luzimar. Tá ok, doutora Fabiana. Muito obrigada pelos relatos. Obrigada. Vou colocar para votação agora os relatos da doutora Fabiana. CAT1 401/04, onde ela indefere a defesa e mantém a multa. CAT1 366/18, onde também é indeferida a defesa.
e também mantém a multa, e o CAT 1 229/90, também indeferida a defesa por não ter argumentos suficientes para que ela pudesse ver de outra maneira. Então, quem concorda com os relatos da doutora Fabiana, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, todos os relatos da doutora Fabiana foram aprovados por unanimidade por esse plenário. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Obrigada, Luzimar. Nada. Boa Próximo agora a viagem. relatar é doutor Lucas. Doutor Lucas, tudo bem? Tudo bom. Fica à vontade com Tudo seus bom. relatos, meu amigo. Tá, ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estava ouvindo a plenária, apesar de estar com a tela desligada, eu saí de um curso também. E eu vou relatar meus processos, então. O primeiro processo é o CAT 1 24302. É uma farmacêutica. E na justificativa dela, ela justifica que estava com atestado médico, com laudo médico, né, e com transtorno de estresse pós-traumático, transtorno misto ansioso e depressivo. E realmente veio anexo o documento, tá? Foi anexado o documento, e o médico justifica todas essas questões, inclusive tem o CID, cita alguns medicamentos também que a nossa colega estava fazendo uso, né, da portaria 344, que a gente sabe que são psicotrópicos. Também tem um relatório psicoterapêutico falando da situação dela. Eu não consigo ver, tá? Mas ela estava de licença das suas atividades laborais. Então, por conta disso, eu vou deferir a defesa da nossa colega aqui, e também foi tempestiva, tá? Eu vou deferir o processo 24302. Próximo processo é o CAT 68409, é de um farmacêutico colega nosso também, só que ele diz que a senha foi enviada para o e-mail antigo do local de trabalho dele. Ele trabalhava no local, que a senha foi enviada para esse e-mail antigo, aonde ele trabalhava, que a firma veio à falência, e aí ele fala que não conseguiu votar. Só que o setor o serviço de secretaria, né, verificou para a gente que ele não realizou a mudança, ele não atualizou o cadastro no período hábil, né? É uma coisa que a gente vê muito aí. Então, por conta disso, eu vou indeferir, tá, a defesa e vou deixar a manutenção da multa. Próximo CAT é o CAT 270819, uma colega nossa também, e ela simplesmente não anexou nada, foi tempestiva, está tudo de acordo, só que na justificativa dela, ela só diz o seguinte texto, que não conseguiu entrar no portal e que o telefone deu pane. E acho que eu não preciso explicar aqui, a gente sabe que pode votar pelo computador, ou seja, não necessariamente só pelo telefone, né? Então, por conta disso, eu também vou indeferir a defesa da colega e vou manter a multa de 10%. Tá? São os 3 processos meus e acho que é só isso, está relatado aí. Tá bom? Quer que eu repita, Luzimar? Ou deu para pegar? O 24302, eu deferi a defesa, e o 68409 e o 270819, eu indeferi a defesa e manutenção da multa, tá bom? Luzimar, seu microfone está desligado. Luzimar, você está sem áudio. Seu áudio está desligado, Luzimar. Doutor Luzimar, seu áudio está desligado, seu microfone está desligado. Agora que eu escutei. Obrigada, Castro. Vou, então, botar aqui para votação os processos do doutor Lucas. CAT 1 243/02, ele defere a defesa. CAT 1 684/09, ele indefere a defesa.
E CAT 1, 2708/2019, ele também indefere a defesa. Então, quem concorda com os relatos do doutor Lucas, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, todos os processos relatados pelo doutor Lucas foram todos aprovados por unanimidade por esse plenário. Obrigada, Lucas. Nada. Doutora Luzimar, eu Você posso só fazer uma pontuação, porque eu acho, não sei se eu vou conseguir na palavra do livre, é muito rápido. Eu acho que a gente está vendo aqui as questões dos processos de não votação, né? Eu acho que eu queria só propor que a gente poderia estar mandando um e-mail aos farmacêuticos para eles revisarem a atualização de cadastro ou fazer algum cronograma em relação a isso. A gente fazer um cronograma já pensando aí numa futura eleição, tá? É só isso mesmo, mas agradeço. E agradeço a diretoria, agradeço a todos. Sei que tem muita coisa para vocês. Tá ok, Lucas. Fica aqui, eu vou pedir para o Cássio anotar, e vou pedir para passar para a comunicação, já para a gente fazendo previamente, não esperar somente a eleição. Muito obrigada aí pela sua contribuição, viu? Acho muito válido. Bom, agora o próximo a relatar é o doutor Matheus. Boa tarde, doutor Matheus. Tudo bem? Boa tarde, meu presidente. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem. Boa tarde ao colega farmacêutico que está nos assistindo. Minha presidente, hoje eu tenho 3 CATs para relatar. E eu vou relatar o primeiro e vou pedir, antes até de dar o resultado, né, o veredito aqui, se alguém pode confirmar se essa colega é militar ou não, porque ela no processo dela diz que ela não é, mas na justificativa apresentada por ela diz que estava de serviço em uma unidade militar, então ficou meio confuso, né? Porque se ela estava de serviço, a gente pressupõe que ela é uma farma militar. É o processo administrativo 2676/13, se alguém puder confirmar. A colega deixou de votar porque estava de serviço em uma unidade militar e a internet estava com instabilidade. Tentou em vários momentos e em vários lugares da unidade e não obteve sucesso. A defesa da colega foi tempestiva, ela estava apta a votar participar do processo eleitoral, porém, ela aqui no processo dela relata que ela não é militar, e aí eu só queria que confirmasse realmente, porque se houve alguma atualização em referente a esse Matheus, processo. Oi. a Gabriela levantou a mão, não sei se é sobre isso. É sobre isso, Gabi? Você tem como me confirmar, repetir o número do processo, Matheus? Sim. É o 2676/13. 2676/13. Uhum. Tá. Esse é o processo de eleição, né? Isso, CAT 1. Um minutinho, vou ver aqui, tá? Tá, aí pode dar continuidade, doutora, porque, resumindo, só falta votar pelo indeferimento ou deferimento. Se a Gabi confirmar que ela é militar, vou deferir a defesa dela. Se ela confirmar que não é, eu vou indeferir. Tá? Então, seguindo, dando continuidade, o CAT 1, o processo administrativo 2830/19, o colega farmacêutico desconhece a obrigatoriedade, alegou, né, desconhecer a obrigatoriedade da participação das eleições e não ter recebido senha e comunicado via e-mail, sendo que é a sua primeira eleição.
A defesa dele foi tempestiva, estava apto para o voto. Contudo, a defesa apresentada pelo colega, a gente sabe das obrigações do profissional farmacêutico, uma delas é a participação do pleito eleitoral. Ele não, vale ressaltar que ele não é militar, por isso, voto pelo indeferimento da defesa e a manutenção da multa pelas eleições. Agora é o CAT 118, perdão, 1810/12. 1810, deu uma travadinha no meu computador aqui, 1810/12. Só um minutinho, minha presidente, vou abrir meu telefone aqui, que meu computador deu uma travada nesse processo. Voltando aqui, é o 1810/12. A defesa apresentada pelo colega, que o mesmo estava na correria e acabou esquecendo o dia da votação. Ele estava apto para poder participar do pleito eleitoral, não é militar. A defesa dele foi tempestiva e voto também pelo indeferimento da defesa e manutenção da multa, tendo em vista também a obrigatoriedade, não teve nenhuma justificativa plausível para ser deferida a defesa. Contudo, só falta a Gabi me confirmar para mim voltar no Oi, outro. Matheus. No sistema não tem uma informação, não. Ela no sistema está como não militar. Então, como ela está no sistema como não militar, ela deveria ter feito a atualização, caso ela seja militar, né? Ela alegou que estava de serviço, por isso também voto pelo indeferimento, porque se ela for militar, ela deveria ter E também feito a alteração. não há protocolo dela solicitando Então, que se averbe a ligação dela com as Forças Armadas, tá? Não há protocolo. Contudo, então, voto pelo indeferimento, os 3 CATs indeferidos, tá, meu presidente? Tá bom, Doutora... Matheus, muito obrigada pelos relatos. Obrigada, Gabriela, aí, sempre prestativa, ajudando aí os conselheiros a votar da melhor maneira e mais correto possível, né? Então, botando para votação aqui os relatos do Dr. Matheus, CAT 1, 26776/13, onde ele indefere a defesa. CAT 1, 2830/19, também, onde ele indefere a defesa. E CAT 1, 1810/12, onde também ele indefere a defesa. Quem concorda com os relatos do Dr. Matheus, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, eu só queria fazer uma observação, Matheus, que pode ser que ela tenha também um vínculo privado, e aí ela tem que estar inscrita, mesmo numa unidade militar, que ela esteja, ela pode ter um outro vínculo, não sei se é o caso dela, mas, de qualquer maneira, eu concordo com o seu relato, tá bom? Tá, joia. Tá ok, doutora Tânia, obrigada pelas contribuições. Estão colocando para votação. Quem concorda com o relato do doutor Matheus, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, todos os relatos do doutor Matheus foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros desse plenário. Muito obrigada, Matheus. Bom, o doutor Marcelo pediu para não relatar, tá? Ele está no compromisso. E o doutor Tiago também havia pedido já anteriormente para não relatar. Então, tanto o doutor doutor Marcelo Medicinal quanto o doutor Tiago Lopes pediram para não relatar nesse plenário hoje, tá ok? Então, vou passar agora para a palavra livre, vou pedir para os conselheiros que quiserem dar a palavra, levantar a mão numa ordem para que a gente possa seguir.
Algum conselheiro gostaria de dar a palavra? Pois não, doutor Dilcimar, fique à vontade. Está sem áudio, doutor. Eu estou confuso, hein? Uma hora tá, quando não é para estar, aí eu falo que não tem que falar, né? Boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero agradecer ao CRF pelo acolhimento de ontem, pela abertura das portas ao GT dos técnicos em análises clínicas. É uma iniciativa muito bonita e inédita, né, dentro da nossa casa, onde os técnicos hoje, se eu não me engano, são mais de 11 mil inscritos no CRF-RJ, e ontem a gente teve uma primeira reunião com a diretoria. Então, assim, para mim é muito gratificante essa iniciativa, esse retorno. Nos debruçamos sobre vários assuntos, todos muito atenciosos, todo mundo muito participativo. Eu tenho certeza que daremos bons frutos em relação a isso, né? Muito cedo para falar, falamos sobre possibilidade de simpósio, de Qualitec, né? Todas as nossas demandas factíveis de serem realizadas, e isso é muito proveitoso, é muito bonito. Sábado agora nós teremos um simpósio onde tem os técnicos de análises clínicas. O CRF prontamente ajudou, inclusive, com relação às pastas. Eu acho que é um reconhecimento com essa classe, porque eles não têm sindicato, até onde eu saiba. Eu me incluo nessa, eu sou um técnico de análise clínica, né? E a gente faz do CRF a nossa casa, né? Então a gente tem que fazer hoje, então, já da nossa casa, o nosso lar. E eu fiquei muito, muito feliz em relação a isso. Muito obrigado mais uma vez, doutora Luzimar, por essa iniciativa. Se fez presente, fez questão de estar lá, participou, cheia de demanda que eu percebi, mas fez questão de estar lá, de discutir, de conversar, de tirar dúvidas. Tá? Muito obrigado a todos e vocês fazem parte da cura. Beijo. Oi, Dilce, eu que agradeço, né? Você é uma pessoa que representa ele estando lá dentro. Eu costumo dizer que não adianta a gente adotar e não cuidar. Mas eles precisam desse cuidado, de ser ouvidos e serem ouvidos. E eu sei que a Thalita vai para o simpósio, infelizmente não vou poder estar. Como eu falei, a gente está se dividindo em tudo quanto é evento esse mês, né? Mas fico muito feliz, recebi lá o Marcelo, né? Recebi também por vídeo o Johnny. Ele está com ideias bem bacanas que a gente vai trazer para esse plenário, com certeza, que eu gostaria muito que todos contribuíssem, participassem aí. Temos muito caminho aí pela frente de regularização de algumas coisas, mas foi assim de coração aberto, porque cada vez que eu coloco uma postagem e vem algum técnico e coloca assim, doutora, não esquece da gente. Eu vou ser sincera, meu coração parte realmente. Eu acho que a gente não pode acolhê-los somente para arrecadar. A gente tem que ouvir, dar voz a vocês, né? Também são. E fiz com muito carinho, juntamente com a doutora Alexandra também, que estava aí ontem. Como você percebeu, estava bem complicado ontem, saí do conselho quase 8 horas da noite. Mas a gente está aí para isso mesmo. E eu agradeço por você estar colaborando conosco aí e trazendo essa demanda. Dê um abraço em nome de todo o conselho, a todos esses técnicos que estarão lá com vocês nesse simpósio. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, tá bom? Obrigada aí. Bom, vou passar agora a palavra para o doutor Matheus, depois para o doutor Dairon. Doutor Matheus, a palavra é sua. Boa tarde, minha presidente. A doutora Tânia levantou a mão depois de mim. Se ela quiser, como de costume, eu passo a minha vez para ela, senão eu vou ser breve aqui. Eu não vi quem levantou, não. Eu vi só você e o Dailo. Doutora Tânia levantou? Ela levantou depois de mim, mas eu dou a vez sempre para ela. Fica à vontade, doutora. Eu não vi aqui sua mão levantada. Desculpa.
Então, Matheus, eu te amo. Mas, na realidade, eu gostaria de falar agora, até porque eu estou na rua e o som está ruim, mas eu queria parabenizar, tá, Dilcimar, a sua proatividade ao CRF. Uma das primeiras pautas, quando eu entrei em 2010 no CRF, na minha primeira diretoria como tesoureira, eu levei essa pauta dos técnicos para o CFF. A doutora Lenira é da análises clínicas e a receptividade não foi boa. Os técnicos de laboratório têm um sindicato que é um sindicato patronal. Então, nada disso vai para frente com eles, né, gente? Então, eu quero só parabenizar, eu quero parabenizar, porque, e conte comigo nessa luta, porque eu sou de análises clínicas, né, mas já estou há 11 anos aposentada, mas tenho meus contatos até hoje, tá bom? Parabéns aí, Dilcimar. Doutora, aproveitando aqui as suas falas, eu não sabia que a senhora era de análise. Ô, Dilcimar, vou fazer um convite na sua frente, mas eu acho que a doutora Tânia pode participar desse grupo de análises, hein? Acho que seria uma pessoa maravilhosa para contribuir muito. Então, será muito bem-vinda. Olha, eu até agradeço a você, aceito, porque eu fui a primeira farmacêutica no estado do Rio de Janeiro a assumir a responsabilidade técnica como farmacêutica de um laboratório que só médicos assumiam a responsabilidade. E foi uma luta que o Conselho me ajudou lá em 1985, então é muitos anos atrás, tá bom? Eu agradeço. Obrigada. Nossa, não tem nem como não estar no grupo, hein, Dilcimar? Vou fazer o convite, vou fazer a portaria para a gente incluir a doutora Tânia aí. Eu tenho certeza que isso, a gente unindo forças, a gente chega lá, doutora. E parabéns pela linda história, tá bom? Tá, obrigada. Isso me rendeu até uma medalha lá pela Prefeitura de Niterói. 30 anos de trabalho, tá ok? Dentro de análises que rendam clínicas. outras mais, viu, doutora? Parabéns mesmo. Não Todos nós precisa, temos uma história e a gente não pode deixar de relembrá-las, porque é com muita luta, né? Nada é fácil na vida da gente, né? Aí eu, puta que pariu, aí podia volta. Olha! Boa tarde, tudo bem? Obrigada. É verdade, a esquerda nem educação De nada, tem. doutora. Quer ficar Dilcimar, tá aí mandando feito tirador do convite, caralho vou aí. pedir para mandar o e-mail para a doutora Tânia citar, e a gente Ô, Dálio, seu reformular microfone está portaria, aberto. ok? Aqui. O Dário, seu Agora microfone acho que está o doutor aberto. Matheus vai falar que deu a vez para a doutora Tânia. Como sempre, um cavaleiro. Como é que você sabe que ele é cheirador? O Dário, seu microfone está aberto. Seu microfone está aberto aí, Dário. Filho toxicológico? Tá lá, tem a folha. Ô, Dilcimar, liga para ele aí, cara. Ô, Dário, seu microfone está aberto, cara. Ele tá lá, irmão. Péssimo toxicológico tá lá. Aberto, paciente com altos níveis de cocaína. Ô, Dário, alcoolizado. Derruba ele. Efeito de medicamentos. Caralho, tá tudo escrito lá. Agora vai, o som Matheus. dele aqui. Ô, Dário, seu microfone está aberto, Dário. Já fechou. Presidente, posso falar, então? Pode, meu Deus. Primeiramente, iniciando a fala do conselheiro, gostaria de parabenizar a Gabi, minha presidente, porque a nossa fiscal aí fez uma excelente apresentação, e na apresentação da Gabi, ela usou uma frase muito bacana, que é "eu sou CRF", e esse espírito da Gabi, a gente consegue observar em todos os colaboradores, né? Alguns mais, outros um pouco menos, mas a gente consegue. Então, assim, esse espírito aí da Gabi CCRF, é isso que a gente precisa mesmo, para a gente ter um conselho forte, consequentemente, a gente ter uma profissão forte. Então, parabéns, Gabi, pela pessoa que você é. Você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, te respeito pra caramba, então Obrigada. não poderia iniciar a minha fala sem antes te parabenizar, né? Minha presidente, dando continuidade à minha fala, no dia 25 é comemorado o Dia Internacional do Farmacêutico. E, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar, né, aqui todos os farmacêuticos que estão presentes aqui, né, conosco, participando aqui nessa plenária, e também os farmacêuticos que estão
nos assistindo ou que posteriormente irão nos assistir. Meus parabéns, meus amigos. A luta é grande e parabéns pela nossa profissão. E aí, aproveitar que no dia 28, em comemoração, né, ao Dia Internacional do Farmacêutico, eu consegui fazer lá na comunidade a qual eu trabalho uma ação social, né, junto com a unidade de polícia pacificadora do Borel e nós ali, voluntários farmacêuticos que sempre estamos atuando ali, uma ação social no dia 28, né, até fazendo alusão mesmo ao Dia Internacional. Então, fica aqui até externar o meu convite para algum farmacêutico, né, algum conselheiro, ou algum farmacêutico também que está nos assistindo, que quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É uma comunidade na Tijuca, bem tranquila em relação às outras comunidades. É uma comunidade que abraçou mesmo a ideia desse projeto que a gente iniciou em janeiro lá, de assistência e atenção farmacêutica. Então, a gente vai fazer um evento no dia 28 lá, de aferição de pressão, glicose, promoção de uso racional de medicamentos, a polícia, e vou levar também alguns voluntários que sempre estão dispostos ali, ter um carinho especial naquela comunidade, que sabe que as pessoas realmente necessitam, são carentes. Então, fica aqui o convite a todos que queiram participar, e parabéns a todos os farmacêuticos, que assim eu encerro a minha fala, meu presidente. Matheus, muito obrigada pelas suas palavras, mas eu acho que a gente vai ter uma plenária, se eu não me engano, dia 25, no dia mesmo do farmacêutico, né? Aí a gente aproveita também e dá mais parabéns aí, Então, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, acho que a próxima que quer dar a palavra é a doutora Fabiana. Fica à vontade, doutora. Doutora, seu áudio está desligado. Oi, Desculpa. Obrigada, Matheus, aí pelas palavras. Falei que dia 25 a gente vai ter também uma plenária, e aí a gente vai poder dar os parabéns também para o pessoal. Eu acho que a próxima a falar é o Dailo ou a doutora Fabiana, mas acredito que o Dailo vai dar vez também para a senhora, né? Sim. Obrigada, Luzimar. Acredito que sim. Então, vamos lá, doutora. Fica à vontade para as suas falas. Obrigada, Luzimar. Obrigada. Parabenizar a Gabi, né, pela ótima apresentação, tá, Gabi? Obrigada. Uma explanação maravilhosa, tirando sempre nossas dúvidas. Professora Tânia também, né, está sempre ajudando, sempre contribuindo. E dizer, tá, doutora Luzimar, que sábado estarei presente lá no primeiro encontro dos coordenadores da KF, estarei lá dando minha contribuição também, como professora, como coordenadora e também como conselheira. E no dia 25 a gente parabeniza aos colegas, somente. Tá? E boa viagem, Zimar, boa viagem, tá bom? Beijo, gente, somente. Tá bom, Fabiana, muito obrigada pelo carinho também, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. E o próximo a dar suas palavras é o doutor Dailo. Ele já tirou a mão. Dailo, você está nos ouvindo? Lu? Alô? Lu? Sim, Luzimar. Você Sim, vai Dailo. falar? Tá. Lu? Não estou ouvindo ninguém. Estamos te ouvindo, doutor. Está me Pode ouvindo falar que estamos te agora, ouvindo. Dailo? Não, estou conseguindo. Consegue me ouvir? Dailo, nós estamos te ouvindo. Lu? Dailo, você consegue ouvir? Estou conseguindo falar. Todo mundo tá te ouvindo, Dailo. A gente está te ouvindo. Você nos ouve, Dailo? Lu, eu acho que ele desistiu. Ele hoje está meio alterado. Deixa para lá. Bom, se ele não conseguir falar agora, eu vou passar a palavra da diretoria. Doutora Alexandra, gostaria de dar a palavra? Doutora Alexandra, está ouvindo? Oi, estou ouvindo, Lu, abri aqui. Tá.
Quero mais uma vez aqui agradecer a todos, dar uma boa tarde, agradecer a Gabriela aí pela dinâmica de estar sempre ajudando a gente. Obrigada, gente. Passando de uma forma bem facilitada, onde todos nós conseguimos compreender. Muito obrigada aí, Gabi, pelo seu trabalho exemplar, tá? De qualidade. E também quero deixar aqui só um agradecimento também por ontem lá ter visto o Dilcimar lá no grupo técnico maravilhoso. Acredito que vai sair frutos desse grupo. Muito bom o seu pontuamento, a sua pontuação lá, Dilcimar, para a gente aí botar, né, fazer valer algumas coisas para melhorar essa categoria. Então, eu agradeço ao Dilcimar lá pela disponibilidade e a vontade dele de querer mesmo fazer com que a gente realize ações relacionadas a isso. E também quero agradecer rapidamente aqui aos colegas farmacêuticos que às vezes mandam mensagem, né, no privado, pedindo ajuda, e a gente sabe que está, né, na diretoria, está como conselheira do CRF, a gente sabe que muitas demandas, às vezes a gente não consegue responder todos naquele momento que eles pedem ou que eles entram em contato, mas, assim, agradecer pelo carinho também que a gente vê que muitos colegas farmacêuticos têm buscado realmente tirar muitas dúvidas com a gente. Agradeço os conselheiros também que sempre colocam à disposição aí de ajudar os colegas. Ontem eu recebi um elogio, até inclusive do Matheus. Parabéns, Matheus, de uma colega que eu acho que ela te pediu alguma ajuda. Não vou falar o nome para não ficar chato, falou muito bem, tá, de você. Então eu quero agradecer aí, porque aqui nós somos uma equipe, né? E essa equipe realmente para poder auxiliar os nossos colegas, então não poderia deixar aqui de deixar claro o meu agradecimento, porque todos os conselheiros aí vêm ajudando a nossa categoria, a nossa profissão, e que a gente venha avançar cada vez mais. Só isso mesmo, deixar um abraço a todos, e esse é o meu agradecimento. Oi, doutora Alexandra, muito obrigada aí pelas palavras. O Marcelo já avisou que não vai falar hoje. Eu queria agradecer a Gabi, ao Marcos, a todas as pessoas envolvidas nesse plenário, que eu sei que não é fácil, depois ter que fazer a tradução de tudo isso aqui, né? Os documentos que vão ser enviados. Queria agradecer a todos os conselheiros que vêm contribuindo bastante, né, com a nossa profissão, trazendo demandas para a gente tem muito que melhorar ainda, mas a gente vai conseguir com essa união. Agradecer ao Dilcimar pela presença ontem, recebi também um farmacêutico que estava passando por um problema muito sério numa grande rede, e se Deus quiser, assim que a gente mudar, nós vamos ter um atendimento para todos os farmacêuticos serem orientados pela nossa força jurídica, tá? Nós não podemos comprar a briga, como posso dizer claramente, de defendê-los na justiça, mas a gente tem a obrigação de acolher esses colegas que estão passando por situações muito sérias de assédio. Queria também dizer para vocês que a gente vai ter a assembleia do sindicato, o Leonardo me ligou ontem, é uma contraproposta que vai ter agora dia 20, convidar todos os colegas para se inscreverem, porque a gente precisa ter o maior número de pessoas lá, e depois não adianta ficar reclamando em rede social, né? Então, vamos embora todo mundo votar lá no que vai ser definido ou não, para depois dizerem que definiram por eles. Tem que estar presente, tá bom? Deixo aqui meu agradecimento a todos. Eu vou dar a palavra, acho que o Marcelo resolveu falar. Marcelo, você quer falar agora? Eu vou ter que entrar para o embarque, então eu vou deixar a Alexandra finalizar a plenária. Mas deixa eu falar tá primeiro, antes de você sair aí, dar um parabéns, uma boa tarde para todos. Deixa Tá me aqui meu ouvindo? abraço a todos vocês, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que embarcar agora. Tá bom, Alexandra? Você toca aí o final, coloca o horário aí de término e agradece. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tá bom, Posso sair da doutora Luzimar, nós vamos ficar só com 6. Precisaria de voltar alguém que tenha caído. Porque senão eu vou perder o voo. Então, acho que o Marcelo não quer falar mais. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, gente, por conta do horário aqui do meu voo, tá bom? Então, vou terminar a plenária hoje, às 16h10, faltam 5 minutos para embarcar. Agradecer a presença de todos aí, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Um beijo. Obrigado, Lu. Bom voo, vai com Jesus.
Vai com Deus, meu presidente. Tamo junto. Valeu, Marcos Castro, pela moral de Vai hoje. com Deus, Boa Luzimar. viagem. Boa viagem. Boa tarde, gente. Vai com Deus. Tchau, tchau a todos. Boa Alô, tarde. Lucimar, tamo junto.